Voltamos do nosso rápido intervalo aqui no nosso Summit Automação 2022. Bom, gente, você já deve ter visto por aí que o QR Code está em alta em vários lugares, né? Inclusive aqui no nosso evento a gente por várias vezes falou sobre ele. Essa tecnologia, também chamada de código 2D, já está sendo muito utilizada na indústria e varejo, prometendo muitos ganhos para os setores. A maior motivação para a implementação do código 2D foi a possibilidade de aproveitar todas as oportunidades que o digital pode oferecer, o que permite uma aproximação e uma maior interação com o consumidor, como a gente fez com vocês ao longo do nosso evento. Interessante, né, o tema do nosso painel. Será que chegou ao fim o uso dos códigos de barra 1D no mercado? Como a Eugin está olhando para isso? E para responder essas perguntas e outras também, a gente tem aqui no nosso portfólio os leitores da Eugin. O painel de agora recebe ao palco o Rafael Tamassia, gerente de produtos Eugin, e depois vai trazer o nosso convidado especial aqui também, que quem vai revelar é o Tamassia. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Olá, pessoal. Esse vídeo de hoje, ele é um dos mais importantes, talvez, que eu tenha feito até hoje, porque a resposta para essa pergunta, se é o fim do código de barras 1D, talvez venha revolucionar todo o mercado de código de barras. Então, o código de barras 2D, aliás, ele traz muitas vantagens que o 1D não consegue oferecer, né? Como, por exemplo, a possibilidade de colocar muitas informações em um espaço pequeno. E para quem não sabe o que a gente está falando de código 1D ou 2D, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Bem simples. Mas aqui, ó, aqui eu tenho um código 1D. Né? O código 1D são as barras que a gente vê no mercado, na verdade, nos produtos. Exato. E isso é o mais comum, né? E por que a gente chama de 1D? Porque o leitor faz a varredura desse código em uma dimensão, né? Então aqui ele vai fazer uma varredura somente na horizontal. O código 2D, eu tenho um exemplo. Exatamente o que a gente viu, que é o QR Code, que a gente viu várias vezes na tela, inclusive na nossa campanha, gente. Quem não está ligado na nossa campanha da Eugin, só essa semana aqui do Summit, alguns a gente colocou sempre na tela, ó. Olha, tá agora o código da campanha na tela. É isso, produção? É o nosso código da campanha. Aproveitando aqui a participação do Tamassia, ó. Quem quiser já fazer o teste. Perfeito. Então a gente tem o código 1D, como ele comentou, 2D, no caso, seria o QR Code. É um exemplo de código 2D, na verdade, é porque ele é o mais comum, né? Perfeito. E por que ele se chama 2D? Porque o leitor faz vamos dizer assim, uma varredura para lê-lo na horizontal e na vertical. Então é uma leitura em duas dimensões. Né? Agora o Tamassia continua, porque a gente tem muita informação de valor e um convidado especial que daqui a pouco entra aqui no palco. Bom painel. Obrigado. Então, assim, na verdade, a resposta para essa pergunta é o nosso convidado especial, o Rubens, da GS1 Brasil, que é uma associação internacional que tem por objetivo padronizar o uso do código de barras em toda a cadeia de fornecimentos, né? Já ele vai vir esclarecer essa grande dúvida aí para nós. Será que realmente o código de barras 1D vai acabar? Não vai existir mais? Mas antes disso, eu quero aqui fazer um parênteses para apresentar para vocês a nossa linha de leitores, né? Então, eu vou começar falando como ela está dividida. Basicamente, nós estamos divididos em leitores de mão e leitores fixos. Os leitores de mão podem ser leitores com fio e leitor sem fio, um leitor portátil. Ok? Eu vou começar falando, então, alguns deles leem os dois tipos de códigos, eles leem o código 1D e 2D também, e um modelo especificamente lê somente o código 1D. Eu vou iniciar falando do leitor portátil, o leitor BR220BT, né? Que é um leitor super leve, super ergonômico, realmente para trazer mobilidade na operação. Esse leitor ele tem várias possibilidades de uso, né, de segmentos diferentes. Então, assim, alguns exemplos. No varejo, ele pode ser um leitor para fazer uma venda móvel, né? Pode-se ter um PDV móvel, vamos dizer assim, onde o vendedor acompanha o cliente e vai fazendo a leitura dos códigos de forma descentralizada, né? Não precisa estar ali fixo num caixa. Com isso tem várias vantagens, dependendo da estratégia de cada estabelecimento comercial, de cada loja, vamos dizer assim.
Esse leitor, ele tem outras possibilidades também, como na logística, né? Nós temos alguns cases de clientes que usam o BR-220 pareado num celular, né? Importante dizer, esse leitor ele pode trabalhar pareado em um celular ou pareado, conectado, né, sem fio, com um computador. Ele tem essas duas possibilidades. Com isso, na parte de logística, como eu estava dizendo, o operador ele tem a possibilidade de mobilidade, né? Então, funciona como se fosse um coletor de dados, né? Esse conjunto de um celular pareado com o BR-220. O BR-220, como ele tem uma leitura super rápida, né? É muito melhor do que a leitura da própria câmera do celular, porque ele dá muito mais agilidade para os operadores, né? Então, além desse exemplo de logística, tem um exemplo também na área da saúde, onde pode-se fazer um controle de atendimento de pacientes ou um controle de fila, por exemplo. Tem vários outros exemplos aqui também, mas aqui é só para dar uma ideia realmente para vocês das possibilidades de uso do BR-220. Outras características dele é que é o seguinte, ele pode ser usado também para fazer um tipo de inventário, entre aspas, simples, né? Porque ele tem a capacidade de armazenar até 100 mil códigos de barras do tipo EAN13 na sua memória. Então, você poderia fazer várias leituras, né? E quando necessário, você pode descarregar. Fazendo uma leitura do manual dele, você descarrega todos os dados para o computador. E aí, no computador, nossos clientes precisam ter algum tipo de software que faça esse controle, né, de inventário, para que você consiga realmente gerenciar aquelas leituras que foram feitas, tá? Então, ele não é um coletor de dados, mas ele tem uma função que se aproxima ali, entre aspas, de um coletor de dados do tipo batch. Além disso, ele tem um sistema, né? Ele tem uma câmera super poderosa, um sistema óptico dele é super poderoso e consegue ler os códigos 1D e 2D, inclusive da tela, né? Da tela de celular. Aqui, ó, a câmera dele, né? Inclusive ele consegue ler códigos na tela de celular e na tela do computador também. Uma observação sobre o BR-220BT é que ele não lê códigos, boletos bancários, tá? Ele não foi desenvolvido para isso. Isso é uma dúvida que acontece com certa frequência. Então nós temos outros leitores aqui específicos para ler com alta produtividade, inclusive os boletos bancários. Avançando na nossa linha de leitores... sim, perdão, faltou falar de um item que é super básico, né? Mas é necessário comentar aqui. Esse leitor, por tratar-se de um leitor sem fio, ele tem certificação Anatel, né? Isso é algo básico e é padrão, é meio que obrigatório ter. Mas eu faço questão de mencionar aqui, porque isso é uma garantia de estabilidade de funcionamento, né? E que muitos concorrentes a gente sabe que não tem. Então, assim, é realmente mais para trazer mais tranquilidade ainda para os nossos clientes e saberem que, obviamente, nós estamos trabalhando com um produto devidamente certificado para trazer produtos que sejam estáveis, né, para vocês, para os nossos clientes. Garantia do BR-220BT de 3 anos, tá? Ele suporta diversas quedas a 1,5 m. Agora sim, avançando na linha dos leitores de mão com fio, o leitorzinho de entrada é o Flash 2, tá? É um leitor que tem um foco principal na relação custo-benefício, né? Um leitor de entrada para quem vai fazer um baixo investimento, né? Normalmente usado em pequenos e médios estabelecimentos comerciais. Mas apesar de ser um leitor que tem um foco com a relação, para atender bem a relação custo-benefício, o Flash 2 ele tem um desempenho incrível para a categoria dele. Ele tem algumas características, como, por exemplo, a alta velocidade de leitura, né? De novo, apesar de ser um leitor de entrada, ele tem a velocidade de leitura de 300 scans por segundo. O que significa isso? Significa que quando você gatilha ali o leitor no código de barras, ele faz a varredura 300 vezes em 1 segundo, né? Então, é um leitor super rápido. Além disso, importante dizer que, como é um leitor de entrada, ele foi concebido para ler somente os códigos do tipo 1D, né? Ou seja, as barrinhas. Esse aqui não lê os códigos do tipo 2D.
E outra coisa que a gente colocou nesse leitor, uma característica interessante, também, por ser um leitor de entrada, a gente consegue oferecer bastante coisa nesse leitor. Por exemplo, a leitura de DANFs e boletos bancários. Então ele tem uma indicação para ler, uma recomendação para ler até 10 boletos bancários por dia. Pode até ler mais, mas assim, para ler com uma devida produtividade, né, que atenda às expectativas dos clientes, nós garantimos uma leitura de até 10 boletos por dia. Ah, mas o cliente precisa uma leitura de muito mais boletos por dia. Não tem problema. Aí a gente recomenda outro modelo de leitor que eu já vou falar aqui, tá? Que tem um sistema óptico muito mais poderoso e dá produtividade máxima com relação à leitura de boletos, inclusive outros códigos também. Com o leitor Flash 2, não acompanha esse suporte. Ele é um leitor que realmente ele tem um apoio preparado para ficar dessa forma na mesa ou no balcão, enfim, tá? E é um leitor assim super robusto. De novo, para a categoria dele, não existe igual, porque ele é muito resistente a quedas. Ele suporta diversas quedas a 1,80 m e tem uma garantia, por conta disso também, uma garantia incrível de 3 anos. Avançando na nossa linha, nós temos o próximo leitor, que é o EL250. O EL250, então é assim, ele está no topo da nossa linha de leitores de mão, né? Por quê? Porque é um leitor super robusto e mega rápido, vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma. Porque ele identifica todos os tipos de códigos, inclusive ele lê na tela do computador, na tela de celular, boletos bancários com altíssima produtividade e tem a capacidade ainda de ler alguns códigos que estejam, vamos dizer assim, um pouco danificados, borrados. Muitos clientes nos procuram pedindo um leitor, por exemplo, que possa ler códigos que estão molhados ou de produtos congelados, sabe? Códigos onde tem respingos d'água ali no código de barras, né? E esse é o leitor ideal para essas situações, porque ele tem um sistema óptico super poderoso, super avançado. Alguns pontos fortes também desse leitor é que é o seguinte, ele tem uma característica muito interessante que, como ele sempre acompanha, já é padrão acompanhar o suporte aqui dele, né? Vai com todos os leitores. Você não precisa fazer nenhuma configuração para habilitar a leitura dele quando está no suporte. Então é assim, ó, recebeu o leitor, tirou da caixa, colocou no suporte, automaticamente ele já liga para fazer a leitura dos códigos que são apresentados aqui na frente dele, tá? E uma outra característica é que, pelo sistema óptico que ele tem, não precisa o operador torcer o pulso para fazer a leitura do código de barras. O código de barras pode vir em qualquer posição, que quando ele gatilha aqui o leitor, né, ele já consegue identificar automaticamente o código e fazer a leitura perfeito, né? Resistência a quedas do EL250, 2 metros, né? Então, também por isso, a gente oferece uma garantia de 5 anos para esse leitor. É realmente um prazo de garantia incrível, né? 5 anos normalmente é prazo de garantia de carro, por exemplo, né? Então, essa é a nossa família de leitores de mão. Aí nós temos agora os leitores fixos, né? São os leitores normalmente usados em caixas ou checkouts, né? E aqui nós temos o modelo EL8600 e o leitor I3200. O leitor EL8600, ele tem a capacidade de ler todos os tipos de código de barras, códigos 1D, códigos 2D, inclusive pode ler códigos na tela de celular, né? E esse leitor, ele tem uma versão dele que nós já estamos em teste, já está em andamento, em um projeto com a GS1, que o Rubens vai comentar daqui a pouco. É uma novidade, né? Ele vai explicar um pouco melhor sobre isso. Vou deixar essa explicação para ele, como eu disse, né? Mas avançando, falando um pouquinho mais do EL8600, então ele é um leitor super rápido para ler códigos 1D, 2D. Tem um diferencial de ter esse pedestal aqui, ó, para fazer a inclinação
do ângulo de leitura, que pode, vamos dizer assim, oferecer mais conforto para o operador, né? Para a operadora de caixa ali, por exemplo. Porém, existem algumas mobílias de caixa onde tem vamos dizer assim, tem um buraco para se encaixar o leitor. E aí é muito fácil de remover esse suporte, porque aqui na parte de baixo do leitor tem um buraco aqui, ó, onde você pode remover um parafuso, né? É um simples parafuso que você remove e o leitor passa a ficar com o mesmo formato, por exemplo, do i3200 aqui. Ele fica só o quadrado do leitor, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos o leitor também, o leitor 3200, um leitor super rápido, né? Um leitor que vem da família Bematec. Esse leitor já é conhecido e consagrado no mercado, né? Ambos os leitores, basicamente, têm as mesmas características, têm um sistema óptico muito poderoso para poder ler rapidamente os códigos de barras que passam ali na frente deles. E importante dizer algo que é super relevante quando se fala de leitores fixos, é a vedação deles, né? Então, ambos leitores têm um grau de vedação chamado IP52. Isso significa que eles são muito bem fechados, muito bem selados, para que não entre partículas de pó ou gotículas de água, por exemplo, né? Isso aí dá um grau de robustez muito bom aos leitores, né? E não é à toa que nós também oferecemos aqui, para os dois modelos, uma garantia de 5 anos, né? Então, assim, para encerrar aqui, né, todo esse comentário da nossa família de leitores, eu queria dizer que leitor bom é aquele que lê código ruim. E é com isso em mente que a Eugin desenvolve essa família de leitores para vocês. Então, basicamente, falamos aqui dos leitores de mão, leitor sem fio, leitor com fio, né? Leitor para ler código 1D, código 2D. Falamos dos leitores fixos, né? Algumas das características importantes sobre eles. Mas acho que agora chegou a hora, então, da gente esclarecer a pergunta aí inicial desse nosso painel. Afinal de contas, o código de barras 1D vai desaparecer? Eu vou chamar aqui o Rubens, da GS1 Brasil, para nos ajudar a esclarecer essa dúvida aí. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Tamassa. Vamos tentar, né, esclarecer esse mistério. Agradeço aí em nome da GS1 Brasil a todo o time da Eugin pela oportunidade, né, de apresentar a vocês a revolução, né, o que a gente chama. Eu vim até a caráter aqui hoje, né, para a gente apresentar o que a gente chama de a revolução dos códigos de barras, né. Meu nome é Rubens, eu trabalho na GS1 Brasil, eu atuo na área de desenvolvimento setorial. Atuo na área de desenvolvimento setorial e sou responsável pelo setor dos provedores de soluções, né? Das empresas de tecnologia, os fabricantes de hardware, os fabricantes, as empresas de software, né? As software houses. Eu cuido de projetos, de cases, né? E estou aí à disposição de todos para dar suporte, tirar dúvidas, enfim, desenvolver projetos. Então vamos lá, a gente vai apresentar hoje o programa global, né, da GS1 para implantação dos códigos 2D. Falar um pouquinho da GS1, né? Quem que é a GS1? A GS1 é uma empresa, é uma associação, uma empresa, né? Associação não governamental, multissetorial, sem fins lucrativos, né? A gente está presente em 150 países, na verdade 115 países fisicamente, com atuação em 150 países, né? Temos na base 2 milhões de empresas associadas. Só que no Brasil nós temos 58 mil associados, né? A GS1 Brasil está em atuação no Brasil desde há 35 anos, na verdade já estamos há 38 anos, né? E somos aí um dado curioso que eu gosto de apresentar para o público, né? Que a gente tem 6 bilhões de leituras de códigos de barras diariamente no mundo, né? Isso representa o dobro, quase o dobro, né? De consultas recebidas pelo Google. E a gente sabe que todo mundo, todo momento, está consultando o Google, né? Então, é quase o dobro das consultas do Google.
Vamos lá, falando um pouquinho da GS1, né? Quem que é a GS1 Brasil, né? Quem que é a GS1 global, né? Nós damos identidade para o produto, né? Quando a gente nasce, a gente precisa de uma identidade. Então a gente recebe um RG, a gente recebe um CPF e o produto, quando ele nasce, ele também precisa de uma identificação para ele poder ser comercializado, né? Para trocar também informações na cadeia de suprimentos, desde a sua produção até chegar na mão de nós consumidores, né? Esse código é o código GTIM, que é o código de barras que todo mundo conhece. Na verdade, todo mundo conhece como código EAN. O código EAN, na verdade, é a simbologia do código GTIM que vai carregado dentro do código 1D, do atual código 1D, né? E bom, falando um pouquinho desse programa, esse programa é uma iniciativa da GS1 Global, né? A nossa sede é na Bélgica e o Brasil é um dos países que estão mais engajados, né? Entre todos os países que estão levando esse código, né, para as aplicações, o Brasil hoje está muito avançado, né? E a nossa missão é diariamente conversar com todos os setores. A gente conversa com o setor da indústria, a gente conversa com o setor do varejo, a gente conversa com vocês, provedores de soluções, né, para que todos possam levar essa solução, essa aplicação, para a gente obter os benefícios, né? Então, qual que é a nossa ambição? É que esse código possa ser lido no PDV, né? O produto precisa ser comercializado hoje. Todo mundo já conhece o código de barras tradicional, que está há mais de 50 anos já em produção, né? Ele é um código que nos atendeu muitos anos, né? Só que o código 2D é um código mais moderno, é um código que leva muito mais potencial para as aplicações, né? Então, o grande assim, objetivo, chega a ser uma ambição, é realmente fazer com que todos os PDVs do mundo, tá, possam ler e interpretar essa nova tecnologia, né? O Damassa já falou um pouquinho, né? O que é o código, né? Como é que é? Qual que é a estrutura dos códigos 2D? Ele trabalha em duas dimensões, diferentes do código linear, que trabalha em uma única dimensão. E ele tem o potencial, né, a capacidade de carregar muito mais informações do que o código 1D. Ele viabiliza, sim, aplicações. Você carrega dados fixos e dados variáveis, né? Na verdade, a gente tem aí uma tabela de 500 informações que podem ser carregados dentro do código. E uma das vantagens também é que esse código, por ser uma tecnologia digital, se ele for danificado, né, às vezes acontece, né, são produtos que são úmidos, que têm umidade, acaba danificando a impressão, ele pode ser recuperado, tá? Ele tem algoritmos de redundância que pode recuperar o código quando ele é danificado, né? Aqui a gente vê uma embalagem com diversas simbologias. O que a GS1 pretende, né? Ela pretende unificar, né? O nosso sonho é unificar para que a gente consiga ter numa única simbologia todo tipo de informação que a cadeia precisa, tá? Aqui nós estamos vendo 3 simbologias, estamos vendo uma do código linear, um código 2D e mais à direita uma simbologia de realidade aumentada, né? Então, a GS1 está trazendo esse projeto justamente para tentar colocar isso tudo numa única simbologia, né? O que é o programa? O programa a gente já chama de passado, né? O código 1D sozinho na embalagem, para nós já é passado. Por quê? Nós vamos passar por um período de transição que a gente chama de presente, ou seja, já é presente, não é um projeto futuro, já está acontecendo, onde a simbologia 1D vai conviver com a simbologia 2D, né? A gente tem uma expectativa aí de 4, 5 anos, talvez mais, talvez menos, né? Ninguém consegue precisar, mas esses dois códigos vão ter que conviver, né, para poder fazer a comercialização e obter os benefícios, né? No futuro, a gente pretende, talvez, né, como ambição, que tenha um único código, né, que seria o código 2D. No passado aí de 20 anos, quando surgiu a tecnologia RFID, me perguntaram, né, será que o RFID, o RFD, né, vai matar o código 1D? A gente sabe que hoje não matou. Existem aplicações específicas onde a tecnologia RFD se encaixa, né, e o código linear continua aí vivo, né? Pode ser que no futuro também ele continue. Eu não consigo responder essa pergunta da massa, mas
Vamos aí caminhando, vamos evoluindo e no futuro vamos tentar ter um padrão, né? Que é o mais importante, é ter essa informação de forma padrão. Então, o que os códigos 2D resolvem, né? Nós, consumidores, a gente está cada vez mais sedento de ter informações. A gente vai no supermercado, a gente busca nas embalagens, a gente já conhece o código 2D e assim, o nosso celular hoje ele já lê essa simbologia, por isso que ele é uma tendência, né? Uma tendência forte, tem outros padrões, mas o QR Code é uma tendência porque os nossos celulares já estão preparados para fazer a leitura, né? Então ele resolve essa questão de ter mais informações e transformar a embalagem numa embalagem estendida. Como é que a gente reconhece os códigos bidimensionais, né? Nesse slide eu mostro um pouquinho, assim, algumas indústrias que já se prepararam, algumas indústrias que já estão prontas, né? Que já vem com o código 2D na embalagem. No canto superior esquerdo a gente tem uma etiqueta gerada por uma balança da área de processados de um supermercado. Logo abaixo a gente tem um padrão Datamatrix de uma caixinha de medicamentos que foi, né, regulamentado pelo setor da saúde. Mas o QR Code já existe, todo mundo hoje já conhece, é o que eu falei, é um padrão aberto. Hoje você vai no supermercado, todas as embalagens praticamente já têm o padrão 2D QR Code. Qual que é a diferença, né? A gente, olhando essa embalagem, a gente pode ver o código 1D e logo acima o código 2D. À direita, né, a gente consegue ver esse código 2D da GS1, esse QR Code da GS1 com Digital Link, ele carrega não somente o código GTIN do produto, mas como a URL da página, ou seja, numa única simbologia, você consegue ter as duas informações. Esse é o uso mais simples, você ter o código GTIN, que é o código 1D, e mais uma informação, que nesse caso é a URL da página, numa única simbologia. A GS1 ela recomenda 3 padrões, né, para as aplicações aí da indústria, varejo, enfim. É o Datamatrix e o QR Code com a tecnologia GS1 Digital Link. É quando você quer falar com o teu consumidor, quando você precisa levar informações ao consumidor, né? A terceira simbologia ela foi regulamentada pela Anvisa no setor da saúde. Ela já é impressa pelos fabricantes aí, né, farmacêuticos, né, indústrias farmacêuticas, na embalagem do medicamento. Esse código foi criado para se obter a rastreabilidade do medicamento, desde a origem, né, para evitar falsificações, garantir a segurança do paciente e assim por diante. E no PDV, o que significa o código 2D? Significa transformar o seu checkout num checkout inteligente. Você consegue controlar a data de validade, você consegue obter a rastreabilidade do produto, desde a origem, desde a produção da fruta, do legume, da verdura, até passar pela cadeia de distribuição, as revendas, até chegar no ponto de venda no supermercado e até chegar até nós consumidores. Você consegue ter o rastreamento de toda a cadeia, né? E integrar também o ponto físico com o ponto do e-commerce, né? Qual o papel dos provedores nessa transição, né? Os provedores de tecnologia, de software, precisam adequar suas soluções. Eles precisam fazer com que a balança imprima essa etiqueta, já com código 2D, a impressora imprima os padrões, o leitor consiga capturar e consiga interpretar os dados que estão impressos, e o RP, o PDV, a solução de PDV também consiga interpretar e o RP consiga integrar com essas informações. Então, a gente tem diversos benefícios. Tem maior quantidade de dados codificados na simbologia, maior facilidade de leitura. Esses códigos 2D, os leitores são mais modernos, são mais inteligentes, a velocidade, consegue ler com uma velocidade maior, menor tamanho para impressão, reduz o custo de papel na etiqueta, maior visibilidade do produto, a embalagem se torna menos poluída, maior segurança de alimento do paciente, e a interação com os consumidores, que talvez seja o maior benefício, que é você conseguir falar com o teu cliente, você conseguir levar essa informação ao seu cliente, né? Bom, os códigos 2D trazem diversas oportunidades, né? Como eu já comentei, a gente consegue ter um gerenciamento de estoque, você consegue criar um produto serializado,
né? Cada bandejinha lá do supermercado pode ter seu próprio RG, você consegue ter a gestão desse produto de forma individual, de forma serial, você consegue ter uma rastreabilidade desse produto, você consegue garantir a segurança do paciente, a segurança de nós consumidores, né, com alimentos, você consegue ter a sustentabilidade porque você consegue reduzir o desperdício, você consegue controlar cada bandejinha de frios que é cortado ali no supermercado, você consegue reduzir esse desperdício. Então você reduz a emissão de poluentes, a emissão de embalagens ao meio ambiente, você consegue ter um engajamento maior com o consumidor, você consegue falar com o consumidor, né? Que a gente tem a embalagem aprimorada, a embalagem estendida. Agora, a gente tem alguns desafios, né? Quais são eles? O primeiro desafio é com o consumidor. A gente já sabe que o consumidor ele já está acostumado. Hoje o QR Code ele está em qualquer cardápio de restaurante, né? Até por causa da pandemia, esse código foi uma tendência mundial. A gente consegue ler um cardápio hoje através do QR Code. A gente consegue ter uma promoção no cinema, fazer uma compra através de um QR Code. O segundo desafio é com vocês, provedores de soluções, né? Precisam adequar as soluções de vocês, né? O software, o hardware e assim por diante, o ERP. O terceiro desafio é com o setor de varejo. O varejo precisa preparar a sua estrutura, né? O seu PDV, o seu self-checkout, né? O seu terminal de consulta, para que ele possa fazer a captura desse código que vem da indústria, que é o quarto desafio. A indústria precisa colocar esse código na sua embalagem, né? Tanto os dados fixos, o dado do produto, a URL da página, assim como os dados variáveis, que é a data de validade, o lote e assim por diante, um serial, né? Então, esse que é a nossa grande meta, nosso grande desafio. Levar esse código para todos os setores. Alguns destaques no mundo. A gente já tem cases em produção, rodando já, né, em operação, na Alemanha, na Austrália, na Bélgica, na Tailândia, Suíça e muitos outros países, né? Temos aí nomes fortes, aí Metro, Carrefour, Macro, Coop, 7-Eleven, né? Temos um acordo firmado com essa província, né, chinesa, Zhejiang, eu sempre me atrapalho aqui na pronúncia, mas é Zhejiang, tá? É um acordo firmado com a GS1 da China para levar esse projeto, esse programa para 7.000 empresas de produtoras de alimentos e mais 200 lojas da maior cadeia de varejo lá da província, né? Alguns destaques no Brasil. Temos indústrias com dados fixos, a Vaps, a Fujita, a Leite Fazenda, Predilecta, Lenoff e entre outras, né? São várias e a cada dia a gente vai engajando, a gente vai conversando e as indústrias vão se adaptando e vão entrando no programa. Algumas indústrias já com dados variáveis, que é a data de validade, lote, né? Temos aí 1.000 produtos aí de frutas, legumes e verduras já prontas também para já entrar no mercado com código 2D já de forma nativa, né? Alguns cases que eu trago aqui para apresentar são cases que ganharam premiação, inclusive da GS1 ano passado, né? O Supermercado Pinheiro implantou a tecnologia, a Palladelli, uma rede de padarias do Recife, implantou a tecnologia, a Leroy Merlin implantou e o Impev. O que eles fizeram? O Supermercado Pinheiro, utilizando o GS1 QR Code, consegue trabalhar, consegue ter a gestão do lote e da validade no seu PDV, né? Ganhou premiação ano passado. Palladelli, a rede de padarias, também, através dessa etiqueta do canto direito, né? É uma etiqueta de balança, também consegue ter todas essas informações que estão no mano legível, informações impressas, elas estão carregadas dentro do código. Então, o supermercado, a padaria que não tinha controle, não tinha gestão dos produtos fabricados na fábrica, né? Passou a ter controle e gestão de cada bandejinha que eles produziam, que ia para a gôndola. Sabiam exatamente quantos produtos estavam para vencer, 2 dias, aí fazia uma movimentação do produto da gôndola para o self-service, né, para o buffet, e assim por diante. 1 dia de vencimento, ia para a promoção e 0 dias tinha que recolher da gôndola. Leroy Merlin aplicou o GS1 Data Matrix no recebimento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Também
fez com que o recebimento fosse ágil, garantindo assim a gestão dos seus produtos, né? Utilizando o GS1 Datamatrix. O INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, garantiu a economia circular, fez com que a embalagem ela fosse, né, por todo o ciclo da cadeia, passando pela distribuição, desde a origem até chegar no consumidor e retornar para a origem e assim garantir a reciclagem dos seus produtos. A GS1 conta com algumas entidades que nos apoiam, né? No caso aí a gente tem a Bipla, tem a Aves, tem a Abras, a ABAD, a ABRE, que é a Associação de Embalagens, a FRAC, a Namaco, entre outras que já estão aí diariamente entrando também no projeto. Como trazer as oportunidades? Como falar com a GS1? A gente tem um e-mail para receber oportunidades, para receber dicas, receber dúvidas que a gente vai responder, vai entrar em contato com vocês. Vocês podem acessar o site código2d.com.br, tem informações, tem matérias, né, diariamente lá para setor da indústria, setor do varejo e setor dos provedores de soluções. Aqui a gente faz uma brincadeirinha, né? Assim, o código 1D, ele vive aí há mais de 50 anos. E hoje chegou a hora de sofrer um upgrade, né? De ter a inteligência dentro do código. Eu deixo aqui meus dados para contato, Rubens Lima, meu celular, meu e-mail, né? O e-mail da GS1 para receber dúvidas e o código. Se vocês apontarem o celular de vocês para esse código, vocês conseguem entrar no site da página, na página dos códigos 2D, né? Que é o código2d.com.br. E assim eu agradeço aí o da massa, volto o controle para vocês e fico aí à disposição para a gente esclarecer. Respondendo a pergunta, os códigos 1D vão deixar de existir? Eu acredito que não. Pelo menos durante muitos anos a gente vai conviver com os dois padrões, né? No futuro, quem sabe? Essa é a nossa ambição. Então a resposta não é tão simples assim. Não é uma questão de dizer sim ou não. É um pouco mais complexo, né? Por que é complexo? Você imagina, toda a indústria precisa estar preparada. Todo o varejo, a gente fala, todos os supermercados do mundo, todas as lojinhas de bairro, né? Desde a pequena lojinha até as grandes redes precisam estar preparadas, né? Claro. Então a gente é um projeto aí de longa distância, né? Pode ser 5 anos, pode ser 6, 10, vai saber. Perfeito. Então é difícil responder hoje a pergunta, tá? Agora acho que assim, né, Rubens, o ponto central aqui é dizer quanto benefício a gente não tem quando usa o código 2D, né? Eu acho que é inegável que vai caminhar para o código 2D. Talvez não sabemos qual a distância de tempo que isso vai levar, mas é inegável que os benefícios são inúmeros, né? Olha, com as entidades, né, dos setoriais, a gente está conseguindo um alcance maior. Você imagina a nossa missão de falar com todo mundo. Essas entidades têm nos apoiado. O código, a gente tem uma tabela de identificadores de aplicação que são 500 informações que você pode carregar no código de acordo com a tua aplicação. Seja ela na fazenda, seja ela na manufatura, seja ela no varejo, na distribuição, porque o código 2D não é só para você comercializar o produto, ele pode ser usado para troca de informações em todos os elos da cadeia, né? Para você trocar informações com seus parceiros comerciais. Então tem 500 informações que você pode carregar nele. O código 1D, você sabe, se você colocar 2 informações, 3, ele vai crescendo, né, de forma linear e inviabiliza a impressão numa etiqueta, por exemplo, numa etiqueta de balança. O código 2D não, ele cresce também, conforme você vai inserindo informações, ele cresce, mas de uma forma mais contida, tá? Ele cresce pouco, aí você consegue carregar informações. Perfeito. E obter esses benefícios, data de validade, lote, etc. Excelente, excelente. Muito obrigado, viu, Rubens, pela sua participação, né, em nome da GS1. Aí. Em nome de todo o time. Um pouquinho, Tamásia também. Opa. A gente vai agora, tem momento de perguntas e respostas. A gente está quase terminando o tempo, mas ainda dá. A gente tem um comentário aqui da Lívia Maciel, que ela adora QR Code, mas os cardápios em código ela não consegue gostar. Obrigada pela participação. E aí uma perguntinha aqui do Sérgio. Mas esses QR Codes já são obrigatórios em todos os produtos? Não. Esse código, ele foi, na verdade, o GS1 Datamatrix, ele foi regulamentado pela Anvisa para o setor da saúde,
né? Hoje a indústria farmacêutica já está preparada, já imprime, já coloca as informações desse código que chega até a farmácia. Nos outros setores, a gente está engajando pelo amor, né? Existe o engajamento pela dor, que foi o caso da Anvisa, né? Que tem que fazer por causa da rastreabilidade do medicamento, para você garantir a autenticidade do medicamento. E nos outros setores, a gente está indo pelo amor, ou seja, mostrando os benefícios que os códigos, que as informações contidas nos códigos podem proporcionar. Tá? Então, é pelo amor. Não existe a obrigatoriedade. Existe, assim, o desejo de se colocar, de avançar com esse programa. Maravilha. Rafael e Rubens, muito obrigada pela participação de vocês, pelo conteúdo de valor aqui na tarde de hoje. Obrigado, Dani. Obrigado, Rubens. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, time Eugin. Excelente. Bom, gente, nosso segundo sorteio do dia vai premiar a quem nos assiste com um produto Eugin que será revelado pela nossa Roleta da Sorte, que está aqui, que é um terminal aqui de autoatendimento Tower 32. E você pode ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, air fryer a gente já presenteou, churrasqueira elétrica, aspirador robô, secador, cafeteira elétrica ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. A Eugin oferece um portfólio completo de produtos para todo tipo de negócio. Para participar da nossa última rodada de sorteio, você deve seguir 3 regrinhas. Mandar aqui a hashtag no nosso chat Eugin para Todos, estar inscrito no canal do YouTube Eugin Automação e também se inscrever no evento summitdaautomação.com.br. Eu sei que muita gente está aqui no YouTube, mas a gente quer, por favor, que vocês se inscrevam no nosso site. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será logo após o final do último painel de hoje. Recadinho dado, a gente volta daqui a pouco para falar sobre estratégia de pagamentos na automação comercial. Te espero!